Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Então, despedido o povo, foi para casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explicai-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o demônio. O tempo da ceifa é o fim do mundo. Os segadores são os anjos, de maneira que, assim como é colhido o joio e queimado no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Comentário Mateus 13, de 36 a 43. São João Crisóstomo. O Senhor falara às turbas em parábolas, a fim de induzi-las a interrogarem-no. Mesmo tendo dito muitas coisas por parábolas, ninguém, entretanto, o interrogou, e por isso os despediu. Por isso segue. Então, despedido o povo, foi para casa. Mas nenhum dos escribas o seguiu, donde resulta claramente que, ao seguir o Senhor, não tinham outro objetivo a não ser apanhá-lo em seus discursos. Em outras ocasiões, os discípulos temeram perguntar o que desejavam saber, mas agora perguntam-lhe com toda a liberdade e têm confiança porque ouviram. A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. Marcos 4:11. E por isso interrogam-no em particular, a fim de não fazerem inveja à multidão, a quem não foi concedido este dom. Eles deixam passar a parábola do fermento e da mostarda, que são mais evidentes, e lhe perguntam sobre a parábola do joio, pois tem algo a ver com a parábola da semente e ainda lhe acrescenta algo. O próprio Senhor lhes disse o sentido desta parábola, dizendo-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. De fato, é obra do diabo misturar sempre o erro com a verdade. Segue: O tempo da ceifa é o fim do mundo. Em outro lugar, ele disse, falando aos samaritanos: Levantai os olhos e vede os campos que já estão branquejando para a ceifa. João 4:35. E a messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Mateus 9:37 e Lucas 10, em cujas palavras expressa que a ceifa já chegou. Como, pois, disse aqui que ainda virá? Porque a palavra é tomada em sentidos diferentes. Ali, João 4:37, foi dito: um é o que semeia e outro o que cega. Aqui foi dito que o mesmo que semeia é o que ceifa. Quando estabelece a distinção entre aquele que semeia e aquele que ceifa, diferencia os apóstolos não de si mesmo, mas dos profetas, porque foi o próprio Cristo quem semeou, entre os judeus e os samaritanos, por meio dos profetas. Portanto, nesta passagem, ele toma sob dois aspectos as palavras semente e ceifa. Assim, quando fala da obediência e da persuasão à fé, usa a palavra ceifa como aquilo em que o todo é aperfeiçoado. Mas quando trata do fruto que se tira de ouvir a palavra de Deus, chama a ceifa de fim do mundo, como sucede neste lugar. Também se pode entender que serão tirados do reino da igreja celestial, e então mostra que o castigo é duplo, a saber, a perda da glória, conforme as palavras, e tirarão do seu reino todos os escândalos, isto é, para que não entrem escândalos em seu reino,
e que serão queimados no fogo, conforme estas outras, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Vede o amor inefável de Deus para com os homens. Ele é rápido para conceder benefícios e lento para castigar. Quando semeia, o faz por si mesmo, e quando castiga, o faz por outros, mandando que os anjos o façam. Segue: ali haverá choro e ranger de dentes. E não quer dizer que não brilharão mais que o sol. O Senhor se vale deste exemplo conhecido, porque o sol é o astro que mais brilha dentre os demais.